Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao The Punch. E como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro punch na cara. Eu sou o Thiago Paladino, seu host desse episódio, e como sempre é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Então, antes de começar, não se esquece de dar o like, se inscrever nesse canal e comentar também sobre o assunto, porque cada vez que você interage com essa plataforma, a plataforma entende que é um conteúdo relevante e começa a entregar para as outras pessoas. Para começar de pé direito, a gente vai falar dos nossos apoiadores e dos nossos patrocinadores também aqui. Primeiro é Diferencial TI, uma empresa voltada para gestão de equipes através de software. Então a gente sabe que é muito difícil a gente trabalhar e conseguir gerir a sua equipe aí através de metodologias ágeis. Precisando disso, você pode falar com o time da Diferencial TI que vai te ajudar através da plataforma Gira Service Management, Gira Software e também como base de conhecimento do Confluence. Chama lá no site deles, no QR Code que está aqui na tela ou na descrição do vídeo para você falar com eles. E a Triello Contabilidade. A Triello Contabilidade trazendo um novo formato, né, de contabilidade aí voltado totalmente para zero paper, uma contabilidade 100% digital, e a gente sabe que nesse mercado o mais importante aí é o compliance, né, e a transparência de uma empresa de contabilidade. Então, precisando, vai lá, porque eles cuidam de toda a parte de contábil, tributária, aqui dos estúdios The Punch também, e do financeiro também, né, Arábio? O pessoal cuida do financeiro aí, né? Olha, tá sem microfone, o que é isso? O Matheus... Desculpa, não era a minha intenção. É verdade. Então vai lá, acessa o QR Code aqui na tela, em qualquer lugar, e na descrição do vídeo também tem lá essa participação, dessa moral para os nossos apoiadores aqui. E hoje, na mesa do The Punch, eu tenho como co-host aqui o meu grande amigo Matheus Santos, do podcast A Voz do Trecho e da Conquista Pneus também, né, Matheus? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Assim, a gente vê pelo YouTube, mas ver do lado do cara é diferente, né? A pressão bateu. Bem, o pitch foi que bem? isso. Já quase anotei aqui o que eu preciso fazer também quando for a minha vez, né? Nós vamos gravar daqui a pouco, depois eu já vou aproveitar as deixas, né? É isso, quem é isso aí? Você manda muito bem, Obrigado, queria agradecer. E hoje, o nosso bate-papo é sobre o quê? Sobre transporte. Transporte e logística. E nós trouxemos duas pessoas ilustríssimas aqui, profissionais ilustríssimos do mercado de empreendedorismo local aqui da cidade também, né? Que estão desenvolvendo produtos e serviços para o Brasil. Denis Santos, da Web Rota, e Bruno Gregório, da Polifrete. Sejam muito bem-vindos ao The Punch. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui presente com vocês. Como o Matheus disse, ao vivo ao vivo diferente. É diferente, né? Mas sinto privilegiado poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da minha expertise e falar sobre esse assunto tão interessante, principalmente no mercado brasileiro e mundial, que é logística, né? Transporte. Espero contribuir. Excelente. E aí, Bruno? Obrigado aí pela recepção calorosa, né? Bom vir presencial, né? Melhor ainda acompanhar vocês aqui. Prazer, Matheus, aí, né? Conhecer também os negócios do Matheus. Depois vou seguir o canal lá, A Voz do Trecho. A Voz do Trecho. É uns velhinhos do trecho, sabe? A Voz do Trecho. É brincadeira, eu não tinha pensado nisso, não. É os velhinhos do trecho, não é a voz mesmo, a voz. Não é os avózinhos. Né? Os vovôs do trecho. Boa. Então, assim, pra mim... Tem uns caminhão que são, né? Vovôs, né? Os caminhões é vovô. A geração tá mudando, né? Agora a geração mais nova, tá com podcast agora, os caras tá inovando, né? É diferente, pessoal. Mas é isso, cara. Acho que aqui a ideia é a gente bater um papo legal aí de logística, inovação, né? Ecossistema, falar um pouco de tudo aí, empreendedorismo também. É compartilhar a nossa história aí com vocês. Legal, sensacional. E eu queria pedir desculpas de vocês, já para começar. Para o pessoal que está ouvindo a gente não sabe, né? Mas a gente começou um podcast lá no evento do Uberlândia Summit. A gente tava e o podcast estava indo, cara, nossa, tava numa pegada massa pra caramba, a gente falando dos produtos e dos serviços das empresas deles. E aí, do Neida, como eu disse, o cara foi lá e meteu um violão no meio de tudo. E começou um happy hour lá, um show. E a gente teve que parar o podcast no meio, não teve nem como salvar nada dali, né? E aí a gente teve que parar, a gente marcou no outro dia. E aí teve a chegada do governador lá e tudo mais e melou todo o esquema. Eu falei, caramba, velho, eu pedi 1 milhão de desculpas de vocês porque a gente não conseguiu continuar. O Denis foi até com a mesma camisa. Isso foi muito engraçado, porque o evento era 2 dias de evento. Até comentei com o Bruno outro dia,
Cara, vim até com a mesma camisa, porque vai fazer o recorte, né? Encaixar, né? Não, Tá e minha certo. equipe, eu cheguei lá no stand, né? Minha equipe me viu certamente com a mesma camisa e pensou assim, "Ih, será que a Esse cara não a toma lavar-roupa banho, do não." caboclo quebrou, aconteceu algo nesse sentido. O Tive que cara- me explicar pra todo mundo, mas tá tudo bem. E não deu Acontece, certo, a gente cara. tá aqui pra se virar nos 30 e somos... O brasileiro é muito criativo, a gente faz isso muito bem, né? É, com certeza. Mas aí, desculpas O dadas. melhor foi o desculpas... Happy Hour, né? A Luísa lá, ex-The Voice, Então, né? cara, Cantando, pois é, cara. Foi muito bom, inclusive, né? Mas atrapalhou a gente. Cara, eu queria ter ido demais aquele dia. Mas se fosse eu não virava a cadeira pra ela, só porque ela meteu o louco lá. Bom demais. Galera, nosso bate-papo aqui é sobre transporte, né? E vocês são dois... eu não sei, cara, como é que a gente chama hoje, porque se a gente chamar de empreendedor, a gente tá depreciando alguma coisa, a gente chama... Porque o empreendedor, ele vira empresário de verdade, né? Vamos botar esses pingos nos is aqui. É empreendedor ou é empresário? Então, sim. Fica à vontade, fica à Vou vontade. até responder isso porque, assim, né, tem a diferença, né? O empresário é aquele cara que está ali no seu negócio, no dia a dia, cara, tá focado só naquilo ali. O empreendedor tem uma visão mais ampla, né? Vê outras oportunidades. Então, acho que eu me considero um empreendedor, né? Sempre estou buscando oportunidades e nunca ficando, né, travado com algum negócio específico. Então, acho que tem esse contexto aí. O Que eu empreendedor, ele tá atrás de soluções, realmente, ali. Ele sempre não... olhando, né? Sempre Sempre enxergando olhando coisas projetos, novas, né? Projetos, né? Isso. E o empresário é o cara que tá ali na lida, ele já encontrou o negócio dele, ele só tá fazendo aquele negócio Ou na crescer. prática, né? Você tem um cara que tem um restaurante específico, ou né, você tem um bar ali para tocar, né, um negócio menor, é um empresário ali que tem essa dedicação ali full time, né? Como se fosse um CLT, mas o cara tá dedicado no seu negócio ali. Vou até complementar até com uma questão, um não menospreza o outro. Inclusive, eu particularmente sempre me considerei um empreendedor. Mas hoje, na ocupação como empresário. Então, acho que o empresário é uma ocupação. Você chegou ali no hotel, qual que é a sua profissão? Empresário. Daí você coloca lá. O empreendedor é igual o Bruno comentou. O empresário nunca deixa de ser um empreendedor, ele sempre está enxergando novas oportunidades, novas possibilidades. E quem tem esse feeling, esse DNA, está sempre à procura de novas soluções, novos produtos. Então, essa é a visão empreendedora. Então, um concilia o outro, é a fome com a vontade de comer. Legal, A gente cara. pode colocar assim que todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário ou o contrário? Todo empresário é empreendedor. Isso com certeza. Porque em algum momento ele enxergou alguma oportunidade e se ele teve sucesso, ele resolveu, né, aquele problema ou aquele desafio. Agora, todo empreendedor é empresário? Depende. Né? Às vezes Muitos a pessoa cara que desenvolve a solução e não... o cara não Deslancha, né? Não deslancha. tem aquele sucesso no que ousou. Geralmente o empreendedor tem vários negócios também, né? Não precisa tocar um negócio específico, né? Então você tem essa visão, né, cara? Eu tenho hoje várias empresas, né? Então é a visão mais longa, né? Mais a longo prazo também de fazer o negócio. Eu acho que a visão do empresário é muito assim, que muitas vezes foi depreciada durante muito tempo, né? Que era o cara que explorava o... Em teve novela, essa cara. visão. Em novela, O vilão era sempre o empresário que tava Até ali, hoje, né? O empresário sempre vai ser o vilão, né? Mas isso é ruim, né, cara? Eu acho que isso moldou uma geração de pessoas que às vezes tiveram um preconceito, né? Eu acho que nos últimos 10 anos aí essa visão tá sendo mudada devagarzinho, a galera tá vendo, não, cara, eu posso criar minhas soluções, eu posso criar os meus negócios. Porque assim, a solução ela tem que virar uma empresa para ela ser aplicada no mercado, né? E é muito interessante esse processo. E por que eu fiz essa pergunta meio que capciosa aqui para vocês? É para entender em que ponto foi a virada de chave de vocês. Nossa, boa Eu pergunta. vejo até essa questão histórica que vocês comentaram, e muito bem dito, inclusive, a questão assim do paradigma. O empresário é o cara que cobra, é o cara que explora para ficar rico e assim por diante. Mas a visão que os empresários e os empreendedores devem ter, na minha percepção, é entender qual é a diferença que eu faço na minha vida e na vida de todos que estão diretamente comigo ou indiretamente, né? Onde eu proporciono realmente, faço a diferença. E ser provedor disso, né? Então, assim, você não faz nada sozinho, nunca vai fazer nada sozinho, isso é impossível. Você precisa de pessoas sempre
boas e comprometidas do seu lado para que o seu propósito seja atingido. E esse propósito seja seu e dos demais também. Então, que seja algo realmente que faça sentido para todos. A partir que você tem esse conforto e essa ciência, esse paradigma histórico lá do explorar e tudo mais, isso cai a chão. Porque você realmente sabe qual que é a sua missão e sua visão, onde você quer chegar. E a sua missão diante do que você faz e diante das outras pessoas, direta e indiretamente também. E na própria sociedade, né? Cara, e eu acho que o papel principal, né? É você, com sua solução, você ajudar várias pessoas, né? Famílias, empregar pessoas. Então, acho que isso além da visão, né, do empreendedor, é o social também, né, que a gente É uma faz. gratidão imensa. Acho que é um grande motivador. Pelo menos para mim, é um motivador gigantesco. E uma pressão também, né? Pra você não Oh. fazer nada de errado, né? Porque você, pô, bicho, tem quantas famílias para cuidar, quantas famílias você é responsável, né? Então o negócio fica mais... A pressão aumenta bastante. Essa semana mesmo tive um case muito interessante. Queria compartilhar aqui com vocês. Manda. É um projeto novo que a gente está assumindo. E a gente foi discutir algumas coisas estratégicas perto de alguns colaboradores que não estavam na parte estratégica, e sim na parte de execução. Eu até comentei depois eu chamei as pessoas que não estavam na estratégia, mas escutou a parte estratégica, que são as preocupações do empresário, né, que está ali para executar. E eu falei assim, cara, relaxa, isso é natural, a estratégia, os bastidores nem sempre deve ser compartilhado, mas já que vocês estavam presentes, perfeito. Acho que é bom entender os bastidores e as pressões que nós assumimos, mas deixa eu, como diretor, dormir um pouquinho menos. Você não precisa preocupar com isso, não. Só faz aquilo lá que a gente acordou, que são as execuções das atividades, e a gente vai acompanhando em conjunto. Em resumo disso, como o Bruno comentou, a pressão ela é constante. Todo dia, toda hora, você descasca um abacaxi. Mas, contudo, entretanto, tudo tem seus prazeres também. Né? Você enxergar o resultado ali no fim, ver a equipe crescendo, ver as pessoas também conquistando seus sonhos e toda a diferença que você faz no seu entorno, seja diretamente ou indiretamente, é muito prazeroso. Legal, interessante. E, Matheus, vamos lá. Então, eu queria fazer uma pergunta, assim, eu sou de um meio, eu venho de recapagem de pneus, né? E é tudo muito tátil, vamos dizer assim. Eu tenho o pneu, eu tenho o funcionário, eu tenho as contas que a gente faz. E eu vejo, eu não sei se a empresa de vocês hoje é startup ou já é... Essa é a minha dúvida. Tem diferença de startup para uma empresa normal, vamos dizer assim? Sim, acho que tem. São estágios, Isso, né? por exemplo, porque eu penso assim, tá, um restaurante. Um restaurante, ele vende comida. Tá, uma startup. Qual que é a diferença da startup para um restaurante, por exemplo? Uma startup de restaurante existe? É simples, eu vou responder isso aí, ó. Um restaurante vende comida, o iFood não vende comida, mas ele é um marketplace que faz o processo todo. Então ele usa a tecnologia para poder distribuir a comida. Mas ele é uma startup? Mais de 350 mil estabelecimentos hoje no Brasil inteiro. É uma Ele foi startup. uma startup. Ele foi uma startup. Ele mas- iniciou no processo, né, de um modelo de negócio. Startup, o conceito é um modelo de negócio repetível e escalável. Então, utilizando tecnologia. Esse é o conceito. A empresa, você tem empresas tradicionais, né, como você citou, um restaurante, por exemplo. É um empreendimento tradicional. Mas você não consegue escalar ele de uma forma nacional, por exemplo. Aí você precisa ir com meios para isso. Por exemplo, um restaurante pode escalar é escalar. diferente. Eu né? falo, o processo normal dele, ele não é escalável, então ele não entra como uma startup, é isso. Não essa lógica, né? Pode Não, participar. só para te ajudar a complementar, que esse conceito está bem na minha cabeça, assim. A startup, ela tem o conceito de aumentar a escala sem aumentar custo. É muito o conceito da startup enxuta, assim. Sem enxuta. Eu tenho que aumentar aumentar a carteira de clientes, aumentar o leque de soluções sem aumentar muito custo. Né? Quando a minha matriz ela cresce de meu custo junto com o meu crescimento, isso não é uma startup mais. Isso é um negócio normal. Então, um restaurante, para crescer, ele pode crescer. Ele tem que ter mais funcionários. Ele vai ter que ter mais funcionário, vai ter que ter mais espaço, prédio. entendi. O McDonald's não é uma startup. Entendi. Mas sempre pensando que... Mas o app é. O Sim. app do McDonald's é. Sempre pensando que o conceito startup tem envolvimento direto e indireto com tecnologia. Né? É um negócio escalável, né? Realmente é o que você comentou, ele tem que ser escalável, ele tem que ter envolvimento com tecnologia, mas existem estágios.
O Bruno comentou bem aí sobre o iFood, por exemplo. A gente está até fazendo um merchan do iFood, manda aí para nós. Pois iFood, é, estamos aqui. Já está quase na hora do almoço, né? Estamos aqui até 6 horas da tarde, pode mandar. Ah, e aproveitando dentro do iFood, eu tive Mas tem estágios, né? eu tive com o Fabrício Blois na segunda passada, e ele estava dando uma palestra, né, sobre o iFood, o crescimento que ele teve, né, e o que ele fez ali, de fato, para poder mudar todo esse cenário. Primeiro, né, o iFood, você olha assim, para você, tem quantos anos essa empresa, né? Mas tem mais de 23 anos, né? Eles no mercado, trabalhando, vem a móvel, vem uma história, né, de perrengues e sucesso ao mesmo tempo, né? E de muito desafios, né, que ele enfrentou. Né? E hoje o iFood está fechando um ano com 65 bilhões, né, de faturamento e mais de 350 mil estabelecimentos no Brasil inteiro, né, entregando 3 milhões de refeições diariamente e 300 mil motoboys, né, vinculados e trabalhando em torno desse ecossistema todo que eles criaram. Então, são números assim, né, astronômicos. E hoje, ele comentando, né, que, cara, eu olhava lá para trás, eu vi o meu maior concorrente, que era europeu, que o cara faturava 8 vezes mais do que eu. Hoje, eu faturo 8 vezes mais do que ele. Então, Só aqui no Brasil. Só no Brasil. Você vê o quanto o Brasil é um país potencial, né? Assim, eu fico vendo, igual eu estava num evento ontem, a Tati estava falando que, por exemplo, aquele aplicativo Quai, é Quai, né, que fala. Sim. Cara, Os a videozinhos força lá, né? que eles têm no Nordeste é absurda. E tanto que ele tem força no meio dos transportadores, motorista. Exatamente. Não tem noção, eu fiquei Exatamente. pescador Das tiazinha também, do tá? das Fui pescador também. Fiz 2 pescarias esse ano. Foi onde eu conheci o Quai e, claro, a gente troca muita ideia com o transportador, a gente está nesse meio logístico já, eu particularmente, há 11 anos, mas a mudança do perfil do motorista, principalmente no momento de descanso ali, procurando conteúdo para te divertir, para distrair, tem crescido muito esse Não, tipo de é plataforma. impressionante. Assim, parece que o pessoal acha que o Brasil é só sul e sudeste, cara. O Brasil é muito grande e um potencial muito absurdo. Puxando um adendo nessa questão que você comentou do Brasil e o que o Bruno fez de comparação aí da questão do concorrente do iFood versus Brasil e questão de demandas, o empreendedor brasileiro, ele cria uma empresa pensando no mercado nacional, inicialmente, porque nós temos essa cultura, já vivemos num país continental, onde tem um mercado consumidor gigantesco e que o mundo todo olha. Como olha também a China, a Índia, que a gente está falando de coisas astronômicas, que são bilhões de pessoas, né? Inclusive, a Índia ultrapassou a China agora recentemente em questão de população. Então, são os BRICS, né, juntamente com o Brasil, e que tem muito potencial. Israel, por exemplo, que inclusive possui tecnologias aplicadas ao meio de transporte e logística, que é um país minúsculo, né, comparado ao Brasil, o empreendedor israelense ele já cria uma empresa pensando no mundo, na internacionalização, né? Ele não tem mercado interno, né? Ele precisa ir para fora. Ele já tem esse DNA. Então, assim, hoje, a empresa brasileira que fala assim, cara, estou internacionalizando, é algo que é diferente. Agora, tem outros países que não têm um continente a ser explorado como o nosso país. Quando você já cria o seu negócio, já pensa primeiro no seu mercado, depois no exterior, né? E falando-se logística, a questão rodoviária, ela consome totalmente, né, todos os nossos meios de transporte de mercadorias, né? Todo o nosso... Hoje você pega os números, né, de rodoviária, hoje 60% do país necessita do rodoviário para transportar, né, mercadoria, alimentação, chegar, né, nas gôndolas do mercado. O rodoviário é essencial. Na verdade, chega a 75%, porque você tem o multimodal, né? O cara, ele é rodoviário até certo ponto e depois vai para o avião. Ou ele é rodoviário até certo ponto e depois vai para hidroviário. E o transporte de passageiros chega a 92%. Números extremamente relevantes. É uma coisa assim, cara, isso uma coisa Até impressionante. que ponto isso é bom? Isso me deixa assim, cara, a gente tem 8% só do mercado, então, né, utiliza vias aéreas para poder se locomover, né, de passageiros. Olha o tamanho de oportunidade que a gente tem. Dados da CNT. Isso a gente só tem hoje 3, 4 grandes companhias, né, para poder
fazer tudo isso. Então, assim, o país é muito rico, tem muita oportunidade, né? E toda hora você esbarra uma coisa nova que você pode oferecer e ganhar recursos, muito mais dinheiro com isso. E voltando nessa questão dos números do Brasil, quando você pega o mercado rodoviário hoje, só rodoviário é mais de 256 bilhões que movimenta, né? Então é um mercado muito grande. Mas esse dia eu estava conversando com a Biller, que é uma startup americana de transporte, e ele falou assim, cara, o Brasil é muito grande, mas a gente tomou a decisão de vir, inclusive é de brasileiros, conheci esse pessoal lá em Joinville, um evento que eu estava lá, o Jardel palestrando, e ele falando que ele criou a startup nos Estados Unidos, e eu perguntei, por que você não criou no Brasil, né? Ele respondeu, falou, cara, o mercado americano, e eu não tinha essa noção, movimenta 1,2 trilhões de dólar rodoviário. Cara, não tinha noção do tamanho desse mercado. E 98% do mercado também, ele tem os caminhoneiros autônomos. Tá aí, ó. Você quer vender pneu? É uma oportunidade de você vender o pneu lá no mercado americano. Não, pra você ter uma noção. O Brasil é o segundo maior recapador de pneu de caminhão, de todos os pneus do mundo. É o segundo maior. O primeiro é os Estados Unidos. Os Estados Unidos recapam o dobro do Brasil. É mesmo. O dobro. Mas É uma coisa assim, absurda. Olha para vocês verem o quanto isso é interessante. Estamos falando de 2 países continentais, né, em questão de dimensões. Entretanto, com a diferença de cenário de infraestrutura totalmente diferente. De economia, né? mercado. Infraestrutura e econômico, Com né? certeza. E com certeza eles vão resolver o problema de falta de motoristas primeiro que nós, principalmente com a chegada dos veículos autônomos, né? E onde possivelmente, não vou falar assim com total certeza, eu teria que ir mais a fundo nas pesquisas, que já possui legislações sendo trabalhadas nesse sentido, inclusive sinalização e padronização, que no Brasil vai demorar muito chegar a isso. O mercado europeu já está na nossa tendência, né, da questão do desenvolvimento dos veículos autônomos, legislação e tudo mais. Mas, enfim, Estados Unidos e Brasil, 2 produtores gigantescos, né, de matéria-prima, né, de grãos, né, estão ali no top 5 mundialmente. Infraestrutura brasileira rodoviária muito precária. É um dos itens, inclusive, que deve ser discutido com total vigor, principalmente pelas iniciativas públicas e privadas, e a questão multimodal também, ficar dependendo exclusivamente de rodoviária, até que ponto isso é interessante? A gente perde muita competitividade. Mas aí você tem o problema do relevo do Brasil. Quando eu estava fazendo as minhas pesquisas da dissertação, eu me deparei muito com isso. Porque, por exemplo, você vai fazer uma entrega daqui para... A gente tem Uberlândia, né? Tudo muito plano. Agora, você já vai ali para o sul de Minas, ou região de Belo Horizonte, já é tudo montanhoso. Então, beleza, vai de trem, já vai mudar totalmente a estrutura de trem. Ou então, você está aqui e vai para o sul, já é outro relevo. Nordeste é outro relevo. Então, assim, o Brasil ele tem tanta diferença de formas de entrega, tanto que é uma dos grandes trunfos de uma das maiores empresas de logística do Brasil, que está aqui em Uberlândia, é que eles se destacaram nisso. Eles conseguiram enxergar essa dificuldade, principalmente naquelas vendas pequenas de currutelas. Você sabe qual empresa que eu estou falando, né? E eles se destacaram nisso. Eles conseguiram chegar nisso. Só o maior atacadista do... Seu Alaí, América Latina. a gente sabe que você mora aqui perto, né? A gente tá e tal. Só do lado. Só fala com a tua galera de marketing aí. É isso aí. E tem uma frase do seu Alair, a gente tem orgulho de falar, que todos nós que estamos em Uberlândia, mas e somos empreendedores de Uberlândia, né? Vocês vieram para cá, né? E que legal que a cidade possivelmente os acolheram bem. O Bruno falou um pouquinho atrás aqui de Joinville, no sul do Brasil, que é fortíssimo na logística, né? Muito Rio Grande do forte. Sul, Paraná, Santa Catarina, muita tecnologia ali. Mas Uberlândia, por ser uma cidade extremamente estratégica em questão geográfica, é um polo logístico. O Martins se destacou aí. Ele tem uma frase muito interessante que eu gravo para a vida. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Você comentou aí da questão rodoviária, mas a gente explora muito pouco ainda a questão ferroviária, muito a explorar, muito a desbravar o nosso país. A questão fluvial, né, o transporte, que a gente tem grandes rios aí a serem navegados e pouco explorados. E essa falta de infraestrutura tem deixado principalmente os investidores estrangeiros
com o pé atrás. A gente poderia ir além, né? Podia ter uma infraestrutura melhor, com melhores possibilidades de investimento, e o transporte, ele viabiliza tudo. Se você investir, você tem que transportar, principalmente em grandes dimensões. E é engraçado porque até nessa questão da infraestrutura, você não tem um consenso dos autores. Tem autor que fala que metade das rodovias brasileiras são asfaltadas, tem outros que falam que é 12%. Porque você tem assim, um asfalto muito bom é o que eu vou considerar, então é pouquinho. Não, mas se o asfalto eu tiver mais ou menos, eu vou considerar. Tem cara que fala que é 30%. Então não existe nenhum consenso no Brasil com relação à qualidade da infraestrutura que a gente tem. Cara, A primeira coisa era definir, não, o que é o bom? Não, é assim. Então aí sim definir. Acho que conectar, difícil, né? Conectar. Você, Thiago, de Manaus. Inclusive, eu amei Manaus e já vendi muito para Manaus. Legal, bacana. Né? E o quanto é difícil chegar Em Manaus, não, qualquer coisa. nós para passear, não, pega o avião, pá, tá lá, legal, massa. E o transporte para aquilo, hein? É balsas, estradas, muitas vezes não tem essa conexão. Tô dando um exemplo da região norte, que ela fica, teoricamente isolada. Totalmente, cara. É uma Entendeu? ilha, né? É uma ilha ali, né? Não, você vê vídeos no YouTube dos caminhões, cara, é barro, os caras demoram uma semana para atravessar, sei lá, Porque tem 100 a 319 quilômetros. lá, né? Tem a 319, que é Porto Velho. E o Porto quanto Velho, aquela Manaus. região é potencial, né? Hoje eu estava vendo uma reportagem de forma rápida, né? Está acontecendo aí esse início, possivelmente, de um conflito entre Venezuela e a Guiana lá, e o Brasil está mandando alguns blindados lá para Roraima, só para chegar lá é quase 40 dias. Os blindados saindo do Mato Grosso do Sul, né? Que nem é tão longe É assim. longe, dá dentro do 1.500 quilômetros ali. no nosso próprio território. Nosso próprio território. Mas isso aí que você estava comentando, né, Matheus, questão do estrada de chão, ele é um grande agressor no custo do commodity. Né? Quando a gente pega o agro, que é o principal, né, as vias que ele usa é o rodoviário, esse é um grande desafio, porque às vezes o preço da commodity, ele é até mais, o frete fica até mais caro do que o preço da commodity. E a gente tem desenvolvido um projeto de inteligência artificial baseado para poder fazer a predição do frete. Então, quanto que fica esse frete daqui 30 dias? Então, um dos grandes desafios que a gente está tendo nesse momento é quais que são os agressores. Quando você vai fazer um cálculo onde tem uma estrada de terra, isso pode aumentar até 50% do custo do frete. E isso impacta, né, na cadeia toda. Então, assim, além desses desafios que a gente tem de agressores, você tem, cara, o lead time de entrega, o tempo de entrega, o tipo de caminhoneiro que você vai contratar, se é um autônomo, se é um agregado, se é uma transportadora. Então, você tem hoje, né, várias situações que elevam o preço do frete. E o grande desafio nosso, que a gente está tentando, né, fazer, é que o preço do frete ele é visível, mas não é público, né, no sentido, cara, o da esquina cobra 100, o da esquina de cima cobra 150. Por que essa diferença? Né? Pô, aqui no 100 quilômetros, 100 metros aqui, o cara está cobrando R$50 a mais caro. Esse é um grande desafio que a gente tem de fazer essa comunicação melhorar através da tecnologia, né, de fato, ser um parâmetro de preço de frete para todo o ecossistema. Então, a gente tem focado hoje no setor do agro, que é o mais prejudicado nesse processo todo. E é um grande desafio que a gente vem desenvolvendo aí, essa questão, malha rodoviária do Brasil, que é um agressor do frete. O Brasil é um país tão contraditório. Só antes de eu continuar, o Arábia, você quer me congelar aqui, cara? Me ajuda aí. Desculpa, gente. O ar aqui tava tenso. Aqui. O Brasil é um país tão contraditório. Você falou assim, o fora de estrada, né? Ele aumenta o custo e tal. E aí você estava falando de desenvolvimento de caminhões autônomos. O Brasil também está desenvolvendo, e é aonde? Na estrada de chão, ali em Ribeirão Preto, a Mercedes desenvolve para coleta de cana-de-açúcar. Então, assim, o Brasil está na frente, junto com esses grandes players, né, no desenvolvimento de tecnologia, mas está na estrada de chão, não está numa estrada que vai proporcionar uma melhor competitividade, né? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Não está muito longe, não, que assim, ó, eu como consumidor, né, que vocês são do mercado e eu sou consumidor, parece que está tão longe
quando a gente fala de caminhões autônomos e tudo mais, eu já vi alguns experimentos nos Estados Unidos, né? Os caras metendo, e fica um cara lá dentro, metendo louco na estrada. Os caras... Corta essa parte aí. Fica bem claro que qualquer coisa que eu falar, o Arábio faz corte, só pra ficar me zoando. E aí, parece tão distante isso, quando a gente olha uma margem de 10 a 15 anos. Será que isso aqui vai entrar no mercado brasileiro mesmo? Porque a gente está tão acostumado as coisas demorarem a chegar ou a tarifa ser tão grande, né? Os impostos serem tão grandes para que essas tecnologias entrem no Brasil. O que vocês estão vendo aí? Eu vejo, assim, a tecnologia, a partir do momento que ela estiver realmente validada, com, como se diz, realmente 110%, 200% comprovada a eficácia, vai chegar. Após os outros mercados que já estão bem mais evoluídos que isso, igual eu comentei, mercado europeu e norte-americano. Mas o que eu vejo que vai assim mais enrolar no Brasil é a falta de infraestrutura, de sinalização para isso, que tem que ter uma sinalização padrão para que isso seja regido, né, e tenha eficiência. E, além disso, a legislação. Eu acho que a aprovação desse tipo de legislação é algo que vai ser mais burocrático, na minha percepção, hoje. Espero que eu esteja errado. Né, que isso chegue, eu acho que vai facilitar, acho que a tecnologia ela é bem-vinda, sendo seguro, eficiente. Não que eu estou falando aqui que eu quero tirar o emprego dos motoristas de forma alguma, eu acho que vai ser uma opção a mais para o transportador e para as empresas. Papo, né? Vai ter, igual a IA, ia tirar e tudo mais. O Bruno falou uma coisa muito interessante, acho que é um motivador de nós, que é provedores de tecnologia para esse segmento, é resolver problemas, é resolver desafios. Eu vejo que vai ser uma solução, sim, de vários desafios que hoje os transportadores possuem. Mas eu vejo que a questão burocrática de legislação, para mim, vai ser algo mais moroso. Eu acho que é a parte mais vai pegar. Eu tenho visto, assim, alguns países têm aprovado, mas desde que tenha, né, uma pessoa ali dentro do veículo para poder dar o suporte caso tenha necessidade. Né? Então, assim, o que ganha? Com segurança. Porque a IA ela tem muito mais... Né, dispositivos conectados, te dá uma segurança no veículo ali, né, evita acidente e tudo, do que um próprio humano dirigindo. Né? Então, você tem essa segurança e para minimizar riscos. Agora, a questão de custos, né, vai reduzir... Cara, não é tão barato também você investir num caminhão autônomo. Né? O que eu venho estudando é assim... A economia que ele vai trazer em questão de combustíveis e tudo, isso com certeza. Quando você pega um caminhão autônomo elétrico, e você tem uma puta diferença. Né? O custo hoje do frete hoje, o combustível representa mais de 50%. Então você tira isso, né, do jogo e fala, cara, agora você não vai ter esse custo e você vai ter outros benefícios aqui. Né? Mas sempre o que eu tenho visto é que o motorista está ali. Né? Se precisar, ele tem que dar o apoio, tem que dar o suporte necessário. Um caminhão autônomo, o que eu falei agora? Um caminhão autônomo, ele não precisa descansar, né? Também, né? Não. Eu posso rodar ele 22 horas por dia, enquanto não estiver abastecendo aí, deixar ele na estrada ali, né? Rodando, né? Do que um... Você tocou num assunto muito delicado, inclusive. Por quê? De forma direta e indireta. Vamos lá. A gente está passando por um momento, já há alguns anos no Brasil, das novas regulamentações da lei da jornada de trabalho do motorista profissional. E isso tem causado grande transtorno entre os transportadores naquele sentido. A lei exige isso, a dinâmica logística no Brasil que meus clientes exigem a lei exige X. A dinâmica logística exige 2x para me cumprir as exigências que eu tenho de tempo, infraestrutura, quantidade de motoristas e tudo mais. Então, quando você fala assim, com o autônomo eu vou conseguir dirigir 24 horas por dia, os caras vão sorrir daqui a aqui, porque eles vão ter tranquilidade para cumprir sem uma intervenção humana. E você, teoricamente, consegue resolver de uma forma indireta o que é exigido hoje. Por que é grande dificuldade hoje do transportador? Falta de lucidez plena do que a lei exige versus condições para cumprir. Né? Então, tem um grande debate, grande dilema. Inclusive, nós da Web Rota temos soluções ofertadas no mercado para controle de jornada de trabalho, do controle da jornada de trabalho do motorista profissional.
E, inclusive, falando de IA aplicada, que é a inteligência artificial para motoristas, hoje, de forma indireta, o Brasil tem crescido também nesse sentido. Existe, inclusive, nós temos soluções para isso, a própria câmera, através da inteligência artificial, identificar a sonolência, identificar se o cara está de cinto ou não, se ele está recebendo carona ou não, que é a videotelemetria, que, inclusive, comunica no ato ali com o motorista para evitar situações de não conformidade, né? Também ajudando ao cumprimento da lei da jornada de trabalho do motorista para impressionar a questão de sonolência e evitar acidentes, agir de forma ativa. Posso Então, contar são um situações críticas, viu? Esse negócio da câmera que eu não sabia e um cliente que me contou. Principalmente, eu não vou ser muito específico, mas tem um certo tipo de carga que acontece muito roubo de carga. Mas não é roubo de tipo assim, a carga inteira, é só um pouquino. E aí quando esses você caminhões... vai falar agora, eu quero saber qual é essa carga aí, ué. Tanque. Tanque de combustível, né? Combustível. Que acontece? Os caras que têm essa câmera, os outros que fazem, que não tem, eles não aceitam que para nem perto, porque já pegou, tipo assim, indiretamente, um caminhoneiro do lado fazendo coisa errada. Caramba. Hoje o uso da tecnologia Não, ajuda... eles são discriminados, sério. Tô te Tem- Por causa do contando. excesso de Por causa tecnologia. Infelizmente, ou felizmente, tem as duas faces do que eu vou comentar aqui. Após as tragédias que ocorreram, principalmente na mineração aqui no Brasil, né, as barragens e tudo mais, hoje o mercado mais autônomo que usa mais inteligência artificial no transporte é a mineração. Por quê? Por realmente evidências que, claro, quanto menos pessoas eu tiver ali dentro da minha operação, caso venha ocorrer esse tipo de catástrofe novamente, não tenho pessoas, eu tenho máquinas, né? Então, evoluiu muito nessa questão e nas exigências, não só de maquinários e veículos autônomos dentro da operação, mas também nas exigências de câmeras, situações de velocidade. Então, fazer um trabalho bem, assim, preventivo e não pagar para acontecer, né? Sei que vai acontecer e estou ali. Igual aconteceu, infelizmente, a gente tem evidências que realmente tinha uns planos lá e aquilo lá foi deixando de lado e aconteceu o que aconteceu, né? Então, a mineração ela tem se destacado. Segundo segmento tem destacado muito nessas questões de mais monitoramento realmente das situações é o mercado de abastecimento de combustíveis, até mesmo por ser veículos de alto valor, né? E tem muita procura tem muitos roubos e situações de desvios. E gás e as outras situações. Mas, assim, realmente a tecnologia, e é o que nós fazemos, né, Bruno, que nós proporcionamos com as nossas soluções e empresas, é fechar o cerco. Cada vez mais, minimizar possibilidades de desvios, de roubos, de KM percorrido fora do necessário. Isso, e assim isso por na diante. final da planilha ali, né, cara, isso faz uma diferença muito grande, né, no valor, né? Porque às vezes você cobra um preço a mais porque tá tendo um desperdício, tá tendo um gasto, tá tendo Igual o mercado, né? Você vai já comprar ali o preço do roubo, ele já está embutido no produto. Mas eu tenho um case legal nosso que gerou uma economia de 7 milhões de reais em 8 meses para uma indústria. Nossa. Cara, e depois a gente foi a fundo estudar, estava tendo um desvio gigante. Então, assim, esses casos ocorrem demais, ainda mais principalmente na logística, né? Que é um mercado assim que tem muito desafios, né? E esse é um dos grandes problemas que cada vez mais a tecnologia vem blindando, como o Denis falou, né? E uma das coisas que a gente vem executando é justamente essa parte, né? Você ter plataformas que te auxiliam na parte da contratação, questão de compliance, auditoria, porque hoje você pega um embarcador grande, né? Hoje o maior embarcador do Brasil aí está rodando 2.000, 3.000 cargas dia, né? Imagina como é que esse cara faz essa questão de auditoria e compliance. Cara, é difícil demais. Então, a gente já tem hoje soluções, né, como o Denis falou, de câmeras que faz análise ali do que o cara está carregando, se está entrando da maneira correta, se é aquela pessoa mesmo, se é aquele veículo, se tem algum questão de gerenciamento de risco, se o cara pode ou não embarcar. Então, você tem todas as tecnologias para poder minimizar isso. Acho que o Brasil tem muito isso, né? Tudo que a gente faz é olhando como que eu vou minimizar minhas perdas, né? Vou criar um negócio, cara, como é que eu vou fazer para não ser roubado?
Então, acho que a gente... Cultural, né, cara? Isso é desgastante pra caramba. Cara, A gente podia, talvez, não, como é que a gente vai ter maior produtividade? Não, como é que a gente tá minimizando perda, né? É difícil Exatamente. isso, né? E o segmento logístico, não só o segmento logístico, eu costumo dizer, vou fazer um palavreado aqui que é muito meu, não sei se vocês concordam, mas é a minha percepção. E, claro, fique à vontade de falar a percepção de vocês. O único cara que até um ano atrás estava de boa no mercado, a margens astronômicas, para mim, na minha visão, era o Google. E ele continua tendo margens astronômicas e tudo mais, dominando o mercado, mas com a chegada aí da IA, o negócio tirou os caras da zona de conforto e vai tirar cada vez mais. Todos os outros segmentos, margens apertadíssimas, principalmente falando ao cenário Brasil, com a carga tributária alta, uma infraestrutura que deixa a desejar, independentemente se é rodoviária ou qualquer outro tipo de infraestrutura. Então, você tem que trabalhar muito bem afinado para você se manter no mercado e manter-se competitivo e tendo rentabilidade, né? Atingindo seus objetivos. Se você não utiliza tecnologia aplicada para isso, para minimizar seus custos e aumentar a sua produtividade, cara, você está perdido, você vai sair do mercado. Isso é fato. É fato. Inclusive, aqui nos bastidores, a gente estava falando sobre checklist, né? É uma das soluções que nós temos, checklist digital. No meio do transporte, quantos checklists o cara tem que fazer antes de transportar, durante o transporte e pós? Vou falar de coisas básicas. O Bruno recomendou uma carga para mim, beleza, a Polifrete. Eu chego lá como transportador para carregar aquela carga. Primeira coisa básica, um checklist que o cara que está me contratando, eu tenho que ter um checklist de documentação. Será que eu estou apto? Minha gestora de risco vai me aprovar para me carregar isso? Então é checklist. A minha carga, antes de carregar, após carregar. E aí, estou apto? Meus lacres estão ok? E Quem tudo conferiu? mais. Quem deu cheque? Tirou Folona foto, tá né? beleza, esfolona. E isso interfere em baú. todo o processo, de ponta a ponta. Quem de nós aqui, passeando, qualquer rodovia, não teve um para-brisa trincado? O K de grão de soja, né? Vai Ah. bem, né? Né? Bom, parece uma pedra. Estou justificando que isso foi falta de um checklist ou uma lona não bem colocada? Não, mas eu estou justificando aqui que existem percas. Mas você tem que pensar em possibilidades de não ter essas percas ou minimizá-las. Checklist do próprio veículo, estado do veículo, se aconteceu algum acidente ou alguma situação. Então, assim, são vários processos que te ajudam realmente a amarrar as situações e você precaver. E naquela visão que a gente comenta aqui, tem comentado aqui desde o início, a melhoria contínua. Nada tão bom que não possa ser melhorado. Eu tava vendo, Denis. Tecnologia aplicada é para isso, né? Eu tava vendo, desculpa te interromper, mas eu tava vendo. Eu tava conversando com um cara que é mecânico de. Esse final de semana no churrasco, é mecânico de helicópteros. Ele fala assim: que toda vez que desce o helicóptero, parou, é revisão total, é checklist total, abre tudo, abre motor, abre detalhe, tudo para ver tudo que está acontecendo ali antes do avião do helicóptero subir de novo. E isso é todas as vezes. É exaustivo? É, mas você vê o número de acidentes que ocorrem, são mínimos. Porque há essa checagem, essa dupla checagem o tempo todo, né? E não adianta E aí a gente checar. confia muito Ah, não, tá no chão, né? Isso aqui tá no chão, porque vai cair de cima e vai morrer. Mas, cara, uma sequência de erros fatais ali que ocorrem por falta de checagens muito simples, né? Só para você ter uma comparação, Thiago, a aviação, ela é classificada, foi uma escala japonesa, né, da Toyota, que são Lean Six Sigma. Para você ter uma ideia, o padrão ISO, que é um padrão mundial, ele é considerado 3 ou 4 Sigma. A aviação tem que ser 6. Então os caras têm que ser precisos demais. O nível é muito alto da aviação. E se você parar para pensar para o transporte, cara, não deve dar 2. Cara, aí você vê a diferença, né? Quando você pega Isso é verdade. as mortes que tem hoje com motoristas na estrada, equivale, isso no Brasil, são quase 26 aviões caindo. Então você fala assim, por que não tem tanta a mídia, né? Quando você cai, cai um avião, pô, bicho, Para o mundo, né? para o mundo, que isso, é notícia para o mundo inteiro, né? Mas falta isso, cara, falta essa checagem, falta esse cuidado, falta, além disso, né, o motorista também, né, fazer essa questão da viagem mais segura, saber conduzir, né, o seu veículo ali com mais segurança.
Então, acho que tudo isso a gente está voltando à tecnologia, né? Que o autônomo não quer dizer que o motorista vai sair, mas o veículo vai ser autônomo para te dar mais segurança, para poder tirar esses, né, tanto de mortes que a gente tem de veículos. E aí a tecnologia ajuda num contexto geral, né? Então, acho que além da gente prover soluções, a gente sempre está olhando ali como que isso vai melhorar o ambiente, melhorar, né, todo o ecossistema, reduzir mortes e evitar acidentes, né? No final de tudo, a gente ajuda com o contexto. Gerar indicador preciso, porque aquela frase ela é clássica e eu vejo que ela é muito verdadeira. Quem não mede não gerencia, né? Se o cara não tiver noção nem do que ele... Onde são os pontos que ele precisa trabalhar para melhoria contínua, ele está totalmente perdido, né? E esse é o papel da tecnologia aplicada no transporte que eu vejo, que temos muito que ser trabalhado, tem um potencial gigante ainda a ser explorado no país e no mundo, sim, mas a gente evoluiu muito também nos 10 últimos anos e tem que ser reconhecido. Com certeza. Em várias situações. Eu mesmo gosto de um palavreado, eu gasto sola de sapato no mercado de logística já há 11 anos. O que eu enxerguei há 11 anos atrás e o que eu enxergo hoje, eu fico extremamente, assim, não satisfeito, mas entusiasmado em ver que os próximos 5, 10 anos vai ser uma realidade muito mais rápida, tecnologia aplicada com uma frequência cada vez maior, inclusive por exigências de competitividade no mercado. O amador não fica mais no mercado, acabou. Esse negócio vou abrir aqui uma transportadora e vou fazer o arroz com feijão, igual meu bisavô fez lá, deu certo daquele jeito, daquela forma, e vai dar certo. Hoje não dá certo mais. Então, você tem que ser realmente profissional. Galera, né? Existe uma sucessão, acho que até o Matheus participou disso, né? Uma sucessão familiar, né? Nessas empresas de transporte são muito grandes, né? Tanto Eu sou a quarta geração. É a quarta geração. É outra visão de negócio, totalmente diferente, né? 11 anos atrás, Thiago, quando a gente iniciou com uma plataforma para telemetria, rastreamento. Mas barateou também, né? Barateou muito tecnologia, né? Você acredita que não? Hoje o valor de 11... Eu brinco ainda, inclusive, com a galera. Cara, tudo sobe. E eu não consigo aumentar meu valor de ticket médio porque é muito competitivo. A gente entrega muito mais, você tem que sempre estar inovando e agregando. Mas a questão do valor, ele continua praticamente o mesmo. Mas a visão do empresário, a necessidade de ser eficiente, a necessidade de ter realmente indicador para medir e gerenciar, ela aumentou, e principalmente com as sucessões, né? Antigamente, há 11 anos atrás, a empresa que tinha localização, que é uma coisa básica, né, Bruno? Ter a localização do seu veículo, era assim, não era algo assim fácil de ver, não. Eram as grandes, né? Hoje todo mundo tem acessibilidade para isso, só não tem quem não quer, né? Hoje, se eu quiser ficar enxergando o meu motorista, se o cara está com sonolência, eu tenho capacidade de fazer isso através do meu celular. Eu costumo dizer que se eu tivesse uma transportadora, a primeira coisa que eu colocaria é uma videotelemetria. Porque eu estou evitando ali no ato uma situação de acidente. E um acidente, eu estou pensando ali no meu colaborador, que é meu motorista, estou pensando nos terceiros e ainda estou pensando no meu patrimônio. Então, tem várias situações que hoje a tecnologia te possibilita, inclusive com um custo... muito interessante, não tem... Na verdade, se você for colocar na ponta do lápis... Uma vida não tem custo, né? Uma vida não tem custo. Não, né? Tipo assim, incalculável. Incalculável, né? Incalculável. A carga, beleza, você vai, mas uma vida, ou vidas, né? Não tem custo, né? O problema que esse cara vai ter, respondendo o processo do funcionário mais de terceiros, é um negócio absurdo. Que dependendo do tamanho, né? Quebra uma empresa dessa fácil. Com certeza. Isso já aconteceu com várias, inclusive, infelizmente, né? Mas é aquela questão, a exigência no rodoviário comparada ao aéreo, a distância é gigantesca, eu acredito que isso nunca vai se aproximar, mas as tecnologias aplicadas que têm acontecido aí no dia a dia têm ajudado muito essa gestão de risco. Isso tem acontecido. E, cara, o Brasil ele é referência mundial em questão de logística e soluções de logística. Porque você pega o tamanho do país que a gente tem, né, e as coisas rodam, as coisas acontecem. Né, você está ali, vai no mercado, você tem o que você precisa, você vai em outra cidade, você tem, a mercadoria está ali, o desafio é grande. E quando a gente, né, até brincar, vamos fazer uma missão fora
para conhecer a tecnologia logística do país X. Os caras até vendem, né, hoje, muita missão para Israel, para conhecer a tecnologias de logística. Cara, peraí, acho que tem que mandar os realistas vir aqui conhecer o que a gente está fazendo. Com o que a Israel, gente do tem, tamanho né? Do tamanho do Espírito Santo ali. Exatamente, porque assim, os desafios que a Acho gente que não é tem nem aqui... isso, é bem menor que aquilo ali. Acho que é Campinas e São Paulo ali. Se brincar, Então, assim, eu acho que a gente tem muito mais tecnologia a oferecer mundialmente, né, do que a gente ir para fora e consumir isso. E aí, hoje, está tendo essas oportunidades, né? Empresas de soluções de tecnologia estão indo para fora do país para poder promover essas tecnologias que a gente atua aqui no Brasil. Então, acho que a gente começa a ser referência também, acho que a gente está num outro patamar do mercado hoje, que essas empresas de tecnologia oferecem tecnologias para fora. Eu acho que isso é um cenário novo. Não tinha isso há alguns anos atrás. Né? Então, isso tem facilitado também a gente ir para fora. Uma coisa interessante, eu queria entender de vocês, qual é o papel... porque assim, a gente fala muito dos empreendedores, das grandes empresas proverem essas soluções para os profissionais, né? Que estão ali, né? Não, a empresa vai estar ali para prover a segurança do funcionário e tudo mais. Mas qual é o papel do funcionário, do caminhoneiro ali, que é o autônomo, que está ali de pegar e trazer esse conhecimento, de entender esse cenário tecnológico crescendo, entender que, às vezes, onde ele está trabalhando, ele está atrasado ali, e dele estimular ou incentivar que essa tecnologia chegue no seu negócio, ou na sua empresa, ou no seu micronegócio. Isso... pergunta? Não, eu entendi. Mas isso não é um problema do caminhoneiro. Isso é um problema do brasileiro. O brasileiro, ele, por uma série de motivos educacionais, culturais e seja lá o que for, a gente está atrasado nesse ponto. A gente está tentando correr atrás do prejuízo, mas todas as áreas que eu já tive contato até hoje, todo mundo reclama da mesma coisa. Falta de profissionalismo, falta de informação, falta de comprometimento em alguns casos. Então, assim, eu acho que isso é um problema do nosso país, não da categoria. E assim, as gerações vão mudando, né? Então, você já pega a geração, já algumas gerações atrás, já nasceu digital, cara. O nenenzinho já está aqui, já mexendo aqui no celular, passando o dedinho. Então, essa lógica da mudança cultural, né, também está referente à questão das gerações. Então, acho que hoje, as gerações novas que estão vindo, elas já estão vindo digital. Quando eu fiz uma pesquisa de mercado em 2013, acho que 2013, 2014, ali eu perguntei assim, você tem algum dispositivo, né, smartphone, algum acesso à internet, computador? A maioria deles falava, cara, não tenho acesso e também não quero ter. E hoje a pesquisa é diferente. A pesquisa já mostra que a maioria desses caras, eles têm acesso a um smartphone, inclusive até mais de um dispositivo, um notebook e um smartphone dentro da carroceria do caminhão. Meu pai, ele falava assim, eu nunca vou ter o WhatsApp, eu nunca vou ter o smartphone. Caminhoneiro velho. Que isso, cara, o dia que colocaram na mão dele, nunca mais largou. E tem muita preocupação do transportador, principalmente quando a gente está aplicando tecnologias ou mudando a cultura, que é as sucessões familiares que a gente comentou. E quando há sucessão familiar, principalmente para as novas gerações que estão assumindo as gestões, são gerações com pensamento já mais inovador, adepta à tecnologia, adepta a novos processos, a melhoria contínua. A preocupação é, será que o meu motorista vai se adaptar a isso? Será que eu vou perder esse motorista XYZ? Será que ele vai conseguir fazer isso? Alguma situação que ele tem que atuar? A pergunta que eu sempre gostaria de trazer aqui para que essas pessoas reflitam que estão na gestão, ou que são proprietários, ou até para os próprios motoristas. Você mexe no WhatsApp? De cada 10, eu tenho certeza que 9,9 sim. Se eu mexo no WhatsApp, abro um vídeo, escrevo uma mensagem, sei o que é, estou conectado ou não estou conectado, cara, você vai conseguir interagir. Porque hoje, quando a gente desenvolve tecnologias, pelo menos é a nossa pegada, isso é uma pegada que a gente sempre teve desde o início e é algo que a gente tem que ter consciência, qual que é o público que você vai atingir e como ele vai interagir com isso, com a maior facilidade possível. Aí você tem que pensar que tem que ser intuitivo, prático e sem muita intervenção. Quer um exemplo? A gente fez um piloto aqui de um treinamento para uma associação de caminhoneiros
que eu faço presencial, eu falei, vamos experimentar fazer online. Cara, a adesão foi 3 vezes maior online do que presencial. E pós-pandemia? tinha gente assistindo Dirigindo. do caminhão, dirigindo o caminhão. Pós-pandemia, isso trouxe uma acessibilidade muito legal, grande. Lá, Uhum. assistindo. Então, o cara hoje, o motorista hoje, ele está em outro patamar, ele está em outra realidade. Existem pouquíssimos que continuam com aquele paradigma que você comentou do seu pai. Nunca vou ter um smartphone. Já vi isso várias vezes, inclusive na minha família. E você olha hoje no 2023, tá lá com o smartphone, mandando zap e tal. Dando bom dia, Só né? passando o dedinho lá nas redes sociais, vendo os vídeos. As vovós e os vovôs estão fazendo compra online, né? Isso não Tem existia. crescido muito esse mercado. E cuidado, viu, galera? Cuidado. Você mostrar um Mercado Livre pro Isso é um seu pai, perigo. Isso é um perigo. Isso é um perigo, isso é um perigo. Não, o Shopee que é mais... Shopee. É pior ainda, cara. E eu gostaria, inclusive, de trazer uma outra reflexão. Quando você falou do papel do motorista. E o motorista, ele é fundamental, não só no Brasil, como a nível mundial, né? A questão rodoviária, ela sempre vai existir. Eu acho que é o meio de transporte mais utilizado para transportes de carga aí. E a gente sentiu o quanto eles são fundamentais naquela paralisação que teve alguns anos atrás. Ficou paralisado ali 15, 20 dias, 2013, falta de se eu não estiver escoamento. enganado. Começou a galera ficar no burburinho de vai faltar coisa no supermercado. A gente pensou que Passei 8 tava... horas na fila eu lembro como se fosse isso. Eu passei 8 horas na fila para abastecer, R$50 de, né? de gasolina. Então é uma classe muito importante que tem que ser valorizada. Acho que a infraestrutura no país tem que melhorar para acolher melhor as demandas. Não é fácil ficar fora de casa, não é fácil você estar ali todo momento colocando sua vida em Mas os risco. caras ganham dinheiro É o demais. básico, cara. É o básico. Assim, a gente tem uma campanha campanha assim, né? Entre aspas, no podcast. Assim, cara, melhorar os banheiros dos postos de gasolina. É o mínimo do respeito, mínimo, né? cara. O cara chegar... Mas eu vou poder- falar um negócio pra você. Eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui agora. Mas, cara, os caras também... Não, tudo bem. Concordo Cara, com você. ó, eu fui no Concordo evento, com eu você. fui no evento dos caminhoneiros lá com você. Chegou no banheiro, cara, os caras destruindo o banheiro, filho. Mas a Nossa, galera não tava adianta com o cara cachaça na pagar. cabeça. Não adianta o cara botar um banheiro bonito se a cultura do cara vai lá. O cara Não é bonito. caga rodando assim, Mas ó, não, no banheiro. não é Mas é uma bonito, cultura cara. legal que o posto, né, Décio aqui na nossa região, ele faz muito bem. É isso, ele promove o que tem de melhor para o motorista. Ele promove a melhor comida, o melhor ambiente, o banheiro limpo. E, cara, o caminhoneiro ele tem prazer de parar lá e não em outros postos, porque ali tem um ambiente adequado para ele. E uma Então- coisa assim, se o lugar for limpo, você pode ter certeza que ele vai pensar umas 3 vezes antes de fazer sujar, uma de fazer besteira, alguma bobagem. Pensa. Eu acho que querendo ou não, de forma indireta, a recíproca, ela é Uhum. verdadeira nesse sentido, porque o cara quer se sentir um pouquinho... Valoriza. casa. Isso. E tem- o banheiro, querendo ou não, cara, faz falta pra caramba um banheiro limpo, não é verdade? Não, e tem umas iniciativas legais que estão surgindo agora, que o governo está apoiando também, que é fazer, cara, não é shops, mas assim, estruturas muito bem para poder atender o caminhoneiro nas rodovias. Então, às vezes... Tem cinema, tem umas paradas que tem até cinema, né? Os caras põem sala de Então de tem... filme pra Tem galera. empresas especialistas nisso. Então né? estão surgindo esses negócios Fazem também que isso. não era visto. Outras oportunidades que, né, viram que movimenta muito dinheiro e viram que é uma oportunidade que o caminhoneiro quer. Não, e esse- é o esse vácuo, benefício. e é o vácuo do governo, porque quando o governo criou a primeira lei de parada a cada, não lembro se era 2 ou 4 horas. Mas vai parar onde, né? Exatamente. As próprias praças de pedágio, você não pode parar lá. O cara tem um espaço gigantesco e eles não deixam você parar. Pô, peraí, ué. Você tá pagando, não pode parar na praça de pedágio porque você tá com algum problema de... Sei lá, você pode ter um problema elétrico, um problema mecânico de alguma Não, o cara forma. quer dar uma mijada Pelo amor mesmo. de Deus. Não, Exatamente. Né? Quero Exatamente. parar, não, pô. Melhor do que parar aqui, já tô aqui, já vou ter que fazer uma parada pra pagar muitas vezes. E né? isso encarece o frete. Porque aí o que acontece? Se você não tem o público, o privado vai nesse vácuo. E ele quer ganhar. E aí o que acontece? O caminhoneiro quer parar para poder dormir, ele tem que pagar. Entendeu? Então isso tudo encarece o frete. Precisa Caro essa se parada. ter uma... Fica falando assim, mas é caro, né? Precisa se ter uma política Cara, pública estacionar um para caminhão isso. assim é caro, né? Os caras- Cara, tem de preço de Depende. tudo. Tem hoje posto de combustível que te dá um voucher para você consumir lá dentro.
Mas tem preço de 30 até 150 reais. É mesmo? Você passa- explora, é. porque quando você tem a safra, tá muito cheio, o cara não tem lugar para parar, onde que é a oportunidade. O cara então vão cobrar mais caro ali, porque... Os caras é Como é que mala chega? também. Tem ponto de apoio para você. Não, Mas não bom, é mala. tem um videozinho rolando nas redes sociais, o cara pergunta assim, qual que é a sua tabela FIP? O cara, meu caminhão aqui é 1 milhão. Ah, e quanto você ganha por mês, né? O cara fala, quanto você faz por mês? Ah, faço uns 400 mil. Ah, e quanto que sobra para você? Ah, sobra uns 200 mil por mês. Aí o cara, tipo assim, bicho, Que não conta tá é fechando essa? essa conta, né? Virou um meme. Fala, pô, esse cara ganha dinheiro pra caramba, Esse né? eu não vi, não. Aí o CEO da empresa lá, top, pô, peraí, vou virar caminhoneiro agora. Compensando mais do que Que gerenciar a frota, gerenciar uma empresa gigante. Eu vejo que o caminhoneiro ele vai ser cada vez mais exigido, apesar da escassez, né, da mão de obra versus a demanda que nós temos de escoamento e de transporte no Brasil. Vou falar a nível Brasil, mas eu creio que outros cenários, outros países não seja tão diferente, a não ser aquela questão que a gente comentou aqui há uns minutinhos atrás, onde estão implantando outras tecnologias para suprir essa deficiência de mão de obra. Mas eu vejo também que as empresas, os transportadores, vamos exigir mais, mas vamos ter mais meritocracia. Simples coisas de premiações. Hoje é muito Não prático. um prestígio, não, né? Não é dar um prestígio pro cara, né? Nossa, esse vídeo é muito bom. reconhecer, sabe, Obrigado. Thiago? Eu entendi. Essa Entendeu? semana teve um Esse cara vídeo é muito reclamando lá. bom. Esse vídeo é A muito empresa bom. faturou 1 bi, não sei das quantas, aí eu queria chamar vocês aqui, então um prestígio. Para cada um. Cara, trabalhar a meritocracia, compensar, né? a gente sabe o quanto isso faz a diferença, é resultado imediatista. De forma simples, hoje existem tecnologias, nós mesmos trabalhamos com todos os nossos clientes e próximos muito nessa visão. Cara, aqui, ó, pela minha plataforma, você vai saber quem que é o seu melhor, quem que é o seu pior motorista. Você tem uma visão de toda a sua frota, onde que são os pontos que você precisa melhorar. Semana do trânsito, dá treinamento. Ajuda até o cara a frear, né? Não, Eu calculo freia tudo, assim, frenagem correto. brusca, curva acentuada, velocidade, ociosidade. Pra vocês terem noção, a questão de custo, um caminhão hoje parado, ligado, de forma desnecessária, é 35 centavos o Você é o minuto. cagueta dos caminhoneiros, brincadeira. eles te odeiam. Daí, Tô brincando, tô brincando. não, Thiago, mas é uma boa colocação, porque daí tem aquela conciliação. Beleza, eu tenho uma plataforma dessa, eu vou ter visão de tudo para me medir, mas eu posso, inclusive, chegar lá. Nossa, o Denis é o meu pior motorista. Esse cara, eu vou ter um feedback dele tão assertivo nos pontos que ele precisa melhorar do que o achismo, né? Então, e o melhor, ele também vai ser reconhecido. Cara, olha aqui o Bruno, cara, ele tá dirigindo bem, então ele vai estar ali no top 3, vai estar lá no meu quadro de destaque, ainda vai ganhar uma meritocracia. Isso faz total diferença, é coisa simples. Quem não gosta de ser O bom tem reconhecido? que ser Com premiado, certeza. né? E o mal tem que ser... Não é verdade? Você não pode tratar o E bom você, o como mal gestor, igual. você vai Aham. saber direcionar a sua equipe. Cara, minha frota tá falhando em curva acentuada ou em excesso de velocidade, então eu consigo atuar em cima disso de forma pontual. Então, assim, é as boas práticas. Ter boas práticas, junto, trazendo a equipe toda para... A tecnologia está me monitorando, estou sendo cagueta, mas também está me reconhecendo, né? Ou tá me falando, cara, preciso mudar. Você tá subindo a senão régua, você né? tá- Isso. Senão você tá fora do jogo, né? Então, assim, eu acho que a recíproca é verdadeira. Empresa e colaborador e quem estiver fazendo bem vai ser... Eu concordo, né? eu É a concordo, eu meritocracia. concordo muito com você nesse ponto e discordo em outro. Por exemplo, a questão dos caminhões autônomos. Eu acho que a gente não vai conseguir colocar autonomia em todos os caminhões e todas as rotas e tudo. Porque, por exemplo, você tem o caminhão elétrico, ele tem uma autonomia. Autonomia, no caso, de combustível, né? de rodagem, né? Tem frete hoje que o cara sai do Oiapoque até no Chuí. Você não vai conseguir fazer isso de caminhão autônomo. Você vai ter que ter o caminhoneiro. E aí entra a sua solução. Esse caminhoneiro que faz esse serviço, se ele for bem reconhecido, ele vai ganhar muito bem. Vai. Isso é muito importante. Não, é uma profissão que tem muito potencial de remuneração, Uhum. porque é por causa da escassez. Né? A escassez ela é Não, grande. isso é bacana, né? Por que a galera tá deixando de se tornar profissional dessas áreas, né? Eu tenho uma É um teoria. assunto- isso Eu tenho aqui uma- dá assunto para um podcast completo. Eu né? tenho uma teoria. A minha teoria é porque ficou... antigamente, você podia tirar a carteira E direto.
Hoje você já não pode mais. Você tem que tirar primeira A, B, depois a C ou a D, para depois tirar a E com gaps de tempo entre elas. Por exemplo, você tirar a B é 1 ano de experiência, depois mais 1 ano para você poder tirar a C ou a D, depois mais 1 ou 2 anos para poder tirar a E. E isso eu acho que, assim, prejudicou muito. Porque eu prefiro ter um menino com 18 anos e ensinar ele dentro da minha empresa do que eu já pegar um rapaz de, sei lá, 24, 25, que já tá viciado num tanto de outras formas de trabalhar e eu não tenho mais como formar ele. Entendeu? E aí isso é uma opinião minha. Isso é uma opinião minha, né? Não sei o que vocês acham, né? Cara, acho que eu vejo cada vez mais a tendência... Essa geração, ela quer... A geração, vamos dizer assim, né? Que aperta o botão, já chega. Então, o cara aperta o botão aqui, chega a comida... Na porta dele, tem que só levantar e pegar. E às vezes nem quer levantar, quer que o cara entre aqui e deixe na mesa dele. Né? Tem que subir. E abrir ainda serviu o cara. Então, assim, acho que essa geração atual, ela está muito digitalizada também. Né? Então, cada vez mais, o que eu estou falando, as ferramentas de trabalho você não vai ter que executar. Você vai ter que operacionar uma plataforma. Então, por exemplo, hoje eu vou sentar aqui, o que eu vou fazer? Vou executar a plataforma assim, assado. Hoje eu vou fazer uma viagem? Não. Você vai só sentar no caminhão e vai acompanhar a viagem. Deixa eu só fazer um parêntese. Desculpa te interromper. Que é o que você falou. Que na sucessão estão vindo um pessoal com cabeça mais nova e tal. Só que tá faltando o pessoal com um pouquinho do tino antigo, cara, de agarrar no chifre do boi, vamos dizer assim. Arregaçar as mangas, Arregaçar né? as mangas. É quantas vezes eu já vim aqui, você já me viu com o braço tudo sujo de graxa. Inclusive agora. Não, não. Não. Até assustei. De pegar em máquina para poder ajudar a arrumar e pôr a coisa para funcionar. Eu conheço gente do meu círculo, de pessoas mais novas. Cara, o menino não tem capacidade de fechar o livro, de lavar um copo, Cara, eles não querem fazer isso. Entendeu? Então, quem tiver a sabedoria de ouvir também as outras gerações para poder essa fazer do rasgado, eu entendi o teu pensamento, que a gente estava conversando. É o que você tá falando, entendeu? O cara prefere o emprego, que ele vai ficar sentado, né? Apertando o botão, computador, ganhando R$1.000 por mês, do que ele pegar e fazer um trabalho mais braçal e ganhar 10, 12, que é a média de um caminhoneiro normal aí. Às vezes muito mais, né, do que isso, Exato. né? E cada vez mais o governo também está apoiando isso, né? O governo tem vários benefícios para a população hoje. Você vê a Europa, por exemplo, o cara ganha ali por mês, ficar sentado lá sem fazer nada em casa, tá uma ajuda aqui do governo, não precisa nem trabalhar, você paga as contas, faz tudo. Né? Aqui a gente tem um programa muito bacana também para a população carente, que é importante, né? Não deixa de ser importante, mas você precisa ter algumas regras, alguns pontos também. Cara, não dá para te sustentar para o resto da vida, né? Você tem que ter alguns pontos ali na sua vida que você tem que empenhar, dedicar, trabalhar, correr atrás, né? E fazer alguma coisa. Porque senão a gente vai virar caminhoneiro, porque ganha 10 por mês, é isso não, mesmo? 10 não. A 100 é 200 mil. Né? 200 mil, é verdade. É verdade. 200 mil Estamos no ramo errado. Isso, rapaz, eu tô totalmente no ramo Mas errado. eu vejo... Essa turma, deixa eu só fazer uma coisa, sim. que é de exemplo daqui da gente. O pessoal acha que, por exemplo, quando eu falo pessoal, o pessoal mais novo, essa geração Z que fala, né? Por exemplo, eles estão vendo aqui... Alfa tá começando. Eu não sei, esse trem. Eu sei que eu sou millennial, a única coisa que eu sei Você é nem, isso. você é nerd pra caramba. Você sabia a porcentagem do dado, não sei das quantas. Você pega, por exemplo, um podcast. O pessoal acha que é só simplesmente chegar, colocar a câmera, os microfones e fazer. Cara, tem todo um trabalho por trás. Tem todo um estudo, tem mais pessoas aqui atrás das câmeras. E o pessoal, essa turma mais nova, eles não estão enxergando isso. Porque eles já estão chegando direto. Eles estão vendo só isso aqui. Eles não estão vendo o bastidor. Pra gente chegar aqui, a gente viu nascer o computador, a gente viu nascer tudo. Então, a gente não largou o chifre do boi para poder fazer isso aqui. Eles não, eles acham que só daqui eles já vão tirar o sustento. Eu acho que isso é um equívoco da parte deles, né? E eu não sei como isso vai ser refletido lá na frente. Mas eu acho um mercado promissor. Eu acho que, para quem está escutando a gente que está pensando em entrar no mercado, né? É um mercado extremamente promissor, que tem 1 milhão de oportunidades ainda, e é um mercado que está em escassez de profissionais. Né? Como conhecedor do mercado, é uma coisa que eu posso garantir é que não vai faltar. Emprego e oportunidade de proposta não vai faltar. Nossa Senhora! A questão que eu vejo é,
Até tive um case interessante, vou compartilhar de forma sucinta com vocês essa semana. A questão é da referência. O que tem acontecido nos últimos 10 anos aí? O motorista, seja ele autônomo ou da empresa contratado, ele enxerga que ele não consegue rentabilizar igual os avós, os bisavós, já aconteceu lá atrás. Então, é uma profissão que hoje não dá mais dinheiro. Sabe aquela história, hoje não dá mais dinheiro? E, meu filho, faça isso mais não. Fala, ó, segue outro caminho, vai estudar. Você tá vendo seu pai aqui, ó, tá no trecho todo dia e não dá dinheiro mais não. Cara, vai estudar e vai fazer outras coisas. E tem hoje o mercado, principalmente na questão de tecnologia, existem várias e centenas e milhares de oportunidades. Então, eu vejo que as gerações têm tendenciado a isso, por falta de realmente desse incentivo, dessa referência. Mas, ao contrário, existem situações inversas também. Eu entrei no Uber essa semana, inclusive, por coincidência, a motorista me conhecia. Deu, Denis, tal, nossa, que legal, bom te ver, tal. E o pai dela é caminhoneiro. Daí eu perguntei, e seu filho? O filho dela tem hoje 19 anos. Ela falou assim, não, virou caminhoneiro, ó, que legal. Dela, Denis, eu falei para ele não mexer com isso, e que não sei o quê, mas olha para você ver, meu pai é caminhoneiro a vida toda, é a referência dele paterna, e é o que ele quis, e ele tá feliz, e tá tirando já que não sei o quê, até eu tô pensando em virar caminhoneiro agora também, que eu tô aqui no Uber e tal, e eu acho que eu vou ter uma rentabilidade maior e tá tendo muita vaga. E essa tendência, o que as empresas têm feito? Atraindo as mulheres para o mercado. Sim. As empresas, não só na questão do caminhão, mas também de maquinários, principalmente as grandes corporações agrícolas, a falta de mão de obra de maquinistas, eles estão pagando curso e tudo mais. Vem, mulherada, vem fazer, vamos inserir as mulheres nesse mercado, até mesmo pela atenção que elas possuem na condução, né? A reforma de pneu é um trabalho muito artesanal. E a gente teve um ganho muito... Artesanal, você tá falando de forma muito educada, né? Não é um trabalho braçal do caramba, né? Assim, a pessoa não pega piso, né? Ela não vai jogar pneu pra cima. Mas é tudo manual. Não é o CrossFit? Mas dá, Não. Dá dinheiro, viu? Esse negócio dá dinheiro. Dá dinheiro demais. Pra jogar pneu. Não tem um borracheiro CrossFit aí? Pneu lá, dá pra... Enquanto tiver lá, você contrata uma galera do CrossFit, paga 250 conto. Eu acho que é um modelo de negócio inovador, viu? Nós estamos falando aí. A gente teve um ganho muito bom colocando mulheres para trabalhar. Que legal. A gente mandou fazer... quando a gente estava na outra sede, nós mandamos fazer um banheiro, porque estava com dificuldade de contratar homem, e falava, vamos experimentar a mulher. E aí tem alguns pontos da empresa que você colocar a mulher, cara, produz igual um homem, mas a atenção ao detalhe é impressionante de diferente. E assim, uma coisa que o pessoal mais novo, que assim, a gente tem que incentivar, a gente vamos virar caminhoneiro, tá precisando. Tem muito jovem nem que eles falam aí, né? Nem estuda, nem trabalha. Dá uma oportunidade. E aí é uma fala do professor Clóvis de Barros, que eu gosto demais, que é assim, todo caminho que você escolher vai ter o ônus e o bônus. Todos. Se você escolher ser caminhoneiro, cara, você vai conhecer o Brasil inteiro. Você vai ganhar bem, você vai ter uma série de bônus. Tem o ônus? Tem. Você vai ir para casa poucas vezes por mês e tal. Tem os problemas? Tem, mas tem o bônus também. Assim como qualquer outra profissão, assim como ficar em casa à toa. Você ficar em casa à toa, cara, você só vai ter problema. Você vai desenvolver uma depressão, acontecer uma ansiedade. Então, assim, eu acho que está faltando isso também para poder trazer mais pessoas mais jovens dessas gerações para poder trabalhar com caminhão, né? Porque tá precisando. A oportunidade tem demais, né, cara? A gente tem de várias indústrias, assim, e todas, né? Todas. A queixa sempre cara, eu preciso de mais veículo, preciso de mais caminhoneiro, preciso de mais gente para atender. E quando você tem safra e tal, um negócio pipoca para todo lado. Né? Você não encontra. Então, acho que quanto mais pessoas, né, entrar no mercado, mais pessoas capacitadas entrando, mais oportunidade, né, vai gerar e o Brasil não para, né? Então, cada vez mais cresce, a demanda aumenta muito. Eu já vi frotista falava, cara, eu não vou comprar caminhão, porque como é que eu vou fazer? Não tem caminhoneiro, não tem o que fazer. As iniciativas, elas vão partir, inclusive, na minha percepção, das próprias montadoras.
Então, as próprias montadoras também, com certeza, está de olho nessa demanda e vão procurar possibilidade de resolver e qualificar mais pessoas para isso, porque isso interfere No negócio delas, com certeza. diretamente, né? Claro que eles estão de olho. A gente falou muito de autônomos aqui, com certeza eles estão de olho nisso também, que é um bom argumento, né? Mas a gente sabe que é um caminho mais longo. E as empresas estão se mexendo. E eu vejo que essa inserção da mulher em alguns segmentos, como a gente comentou aqui, que é do caminhão, do operador de máquina e tudo mais, eu vejo isso com excelentes olhos. Eu acho que a mulher, por muito tempo, ela foi limitada a algumas profissões. E hoje, com essas possibilidades, isso caindo por terra, todos têm a ganhar, né? E o mercado tem a ganhar, as oportunidades sendo dadas para todos e a gente progride culturalmente nesse sentido. Eu vejo que é uma iniciativa que tem sido tomada e que tem sido acertado. Legal, excelente. Vamos falar um pouquinho de previsões aí. O que vocês estão vendo aí nos próximos 5, 10 anos? A gente começou a falou muito superficialmente, né? Como é que vai estar a evolução aí? Já com essa entrada de tudo que é 4.0 agora, né, Mania? Não, logística 4.0. E agora mudou, né? 4.0. Já mudou, já? Já agora é inteligência artificial. Agora é uma nova. Já Agora é uma outra nova coisa, realidade. Não é nem 5.0, Tudo que você fez até né? hoje, cara, esquece e vai focar em IA, porque é o que está revolucionando o mercado, né? Acho que é uma tendência daqui para frente. Já é uma tendência. Então, assim, temos que acelerar os nossos negócios. Nós, como empreendedores, a gente não pode dormir no ponto. Então, a gente já tem que agregar. Eu estou construindo um negócio que já está matando o meu, né? Com IA. Essa é a visão. Cara, hoje eu tenho uma plataforma que faz cotação de frete, o cara faz todo o processo ali dentro. Eu já estou construindo uma inteligência artificial que o cara nem vai precisar cotar frete, porque eu já vou dar o frete já cotado para ele na mão dele com inteligência artificial. Como assim? Por exemplo, a gente pega hoje a base histórica da sua empresa lá de contratação de frete, jogo tudo isso Isso dentro. eu como embarcador, eu como Isso. indústria. Imagina você, uma indústria, né, no processo ali, no dia a dia, você tem um histórico ali de contratação de frete, você faz cotações diárias, olha, quanto que é o frete aqui de Uberlândia para São Paulo, né? Então, você está cotando ali esses fretes no modelo spot, e automaticamente você tem essa base histórica já, e você já tem o preço do mercado, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou toda essa base histórica da empresa, colocou isso dentro do Machine Learning, pegamos essa base de mercado, o que o mercado está cobrando, o que é o tipo de veículo, se o diesel vai aumentar, se não vai. Então, a gente joga isso para tudo lá para dentro da Machine Learning, cara, e aí você, simplesmente, ele te dá um preço baseado em todas as informações que você já tem. A gente tem hoje, esse Machine Learning ele tem uma assertividade de 96% do preço do frete. Então, você pegando o telefone, ligando para a transportadora, perguntando quanto que é, você não precisa mais com a IA. A IA vai te dar o preço exato ali de quanto que você tem o preço para contratar. E aí, automaticamente, você já tem uma base. Hoje tem uma base hoje de mais de 5 mil transportadores no Brasil inteiro. Cara, o meu preço é esse. Quem tem interesse? Preciso que coleta hoje para entregar amanhã. Já tem a API Mas formatada, Bruno? Hã? Já tem a API formatada? A gente está com um piloto hoje, com 2 clientes grandes, né? E a gente está fazendo esses pilotos com eles. Por quê? Porque A Birro tá querendo comprar já. Inicialmente eu sendo quero feito. integrar. Inicialmente quero integrar. Tô vendo aí amanhã você. E a API não desenvolvida? Já vamos abrir a solicitação aí de API. Bora partir para cima disso daí. Mas, Muito cara, interessante e parabéns pela iniciativa. a Acho ideia que é esse essa. A ideia é a gente tentar conduzir isso em um parâmetro de preço de frete no Brasil, né, com IA. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que a IA ela vai mudar todo o contexto nosso, né, de tudo. Então, a gente tem que reconstruir os nossos negócios pensando como que a IA pode fazer isso. Eu acho que esse é um grande desafio que todo empreendedor hoje está em qualquer tipo de negócio. Ele tem daqui para frente, né? Estudar de novo, aprender de novo, codificar novamente para poder entregar soluções nesse nível. Como o Denis falou no começo, né? Cara, a inovação, a tecnologia, ela está muito acelerada, um ritmo muito acelerado. Então, hoje, um IA que fala, cara, eu preciso disso, isso assado, ele te entrega em segundos. Antigamente, não. Pô, eu preciso desenvolver, preciso codificar, escolher tecnologia e tal. Então, hoje já está tudo pronto. Você tem plataformas no-code, low-code, o que é isso? Você mesmo constrói, você não precisa ir lá, contratar um programador. Você sabe o algoritmo, precisa ir para a faculdade, algoritmo 1, 2, 3, cálculo 1, 2, 3, não precisa mais isso Não não. precisa. Então, assim, acho que isso que a IA está fazendo é o grande desafio de todas as empresas. Legal. E
Um assunto que eu até estava discutindo ontem para o mercado, para as nossas soluções, e eu vejo que está em tendência assim, em alta, e a gente ouve falar a todo momento, mas ainda não tem a mensuração clara de como colocar isso nos nossos negócios. Isso está acelerado, mas ainda precisa ser melhor trabalhado. É identificar as oportunidades no IA junto com a SG. Até mesmo para você trazer essa nova tendência. de SG é todas as boas práticas que você faça na sua empresa. sistema de gestão. Isso, em questão de governança socioambiental, né? E você trazer essa pegada da ESG, que inclusive o Brasil aderiu ao acordo da ONU com 17 iniciativas, então cada empresa pode olhar ali de forma profunda como que eu posso colaborar isso na minha ação empresarial, no meu negócio e também para os meus clientes que me contratam. E usando a IA juntamente com isso, acho que é uma pegada muito interessante para nós que estamos aí nessa pegada, nesse DNA de tecnologia, olhar para isso é algo, na minha percepção, inovador e que a gente pode conquistar mais mercados, principalmente os investimentos externos. Porque hoje fala-se muito em sustentabilidade, mas como eu proporciono sustentabilidade com o Thiago agregando a minha solução? Né? Então, é um debate mais profundo, claro, mas é algo interessantíssimo, né? Utilizar essa inteligência artificial junto com a sustentabilidade para gerar novos negócios. Que o propósito de tudo vamos proteger, ter impacto social, econômico, ambiental, sim, mas como gerar mais negócios nesse sentido? Eu acho que esse é o propósito. E a gente tem muito potencial para atingir esses objetivos. Desmistificar, eu acho que o mais importante desses debates é desmistificar, né, esse assunto em si, trazendo a responsabilidade de cada um, né, como comunidade, como seres humanos, né, na sustentabilidade. Eu acho que é bem importante. Isso é pauta para Com certeza, para total, outro né? episódio. Você mesmo comentou. E os seus pneus tem que... Os pneus tem que... Rapaz, Olha que coisa... Parar de queimar borracha. Não, olha que coisa sensacional que você comentou. Mas aí- O cara, só de calibrar o pneu, ele deixa de perder 40% da vida útil, né? assim, a cada 10%, se você calibrar o seu pneu com 10% a menos do que a calibragem ideal, e aí a calibragem ideal tem muito mais a ver com a carga do que com o pneu em si, porque se você tiver uma carga acima, você tem que corrigir isso. Existe uma tabela, né, do fabricante. Enfim, se você calibrar 10% a menos, você perde 40% da vida útil do pneu. Não é assim, a vida da primeira vida, depois você recapa a segunda. Não. Desde a hora que você compra ele até quando ele vai estourar. Então, se ele ia rodar 100 mil quilômetros, e você rodou ele com... Ele tinha que rodar com 120, com 100 libras, e você passou a rodar com ele com 90, em vez de ele rodar 100 mil quilômetros, ele vai rodar 60 mil quilômetros, que é 40% a menos. Isso é um exemplo, né? Não estou falando que é esse, não. Isso é um exemplo só. Pode ter essa informação mais clara, né, para o usuário. Sim. A pessoa desconhece disso. Então, um dispositivo, uma coisa que ajude a tomar uma decisão ali, tem que passar no posto, tem que calibrar, tá certo, tá correto. Mas aí entra no checklist, que é um problema. Porque, por exemplo, você vai calibrar o pneu, cara, é no mínimo meia hora, 40 minutos. E não é todo borracheiro que quer fazer isso, porque dá trabalho. Você tem que entrar lá de baixo, colocar a mangueira. Tem que olhar. gastar dinheiro também, né? Gasta dinheiro e aí... E aí, o que o pessoal faz? Carece o custo no final do O que o pessoal faz? Pega o martelinho e vai lá, tum, tum, tum. Não, tá cheio. E aí, assim, 10% de calibragem, cara, você não vai escutar no ouvido. É só no aferidor mesmo. Você consegue fazer essa medição por martelinho? Consegue, assim, quando vamos supor, Você consegue? no ouvido? Não, isso é humanamente impossível. Só se a pessoa tiver um ouvido absoluto. Ou o Aquaman, Não, né? eu já ia levar ele ali para medir a medição do pneu do meu No carro. ali, já. chutômetro, né, nesse sentido. Mas essa questão que eu coloquei aqui em mesa, que eu achei, inclusive, uma informação muito interessante e que poucos desconhecem, igual o Bruno comentou, é isso. É usar a inteligência das boas práticas, junto com a inteligência artificial com tecnologia aplicada, para você ter uma iniciativa de um ESG, por exemplo, que se eu gasto
40% a menos, eu tenho que produzir ou consumir menos pneu, eu tenho menos matéria-prima sendo produzida, automaticamente eu tenho consequência socioambiental sendo desenvolvida numa simples iniciativa. Tu já sacou, né? Que a Web Hot já vai desenvolver uma parada. Já sacou, né? Pra medir e tal. Qual é a tua carga? Qual é o teu pneu? Não sei o que, ó. Tem que estar nessa livre. Tu já sacou, né? Tem um jeito mais Tu fácil. já sacou, que ele já tá desenvolvendo isso aqui. Tem um jeito mais fácil, depois eu te explico. Mas pneu é um assunto que merece um destaque especial, né? É pneu, abastecimento, que é o consumo, médio e tudo mais, a jornada do trabalho, e tem muitos assuntos logísticos que merecem destaque Com certeza. que dá prazer de conhecer mais, né? De compartilhar. Excelente, excelente. Olha lá, Arabe, aqui, ó. Denis e Bruno, senhoras e senhores. Valeu. Obrigado. É nóis. Gostei do papo, cara. Gostei do papo. Achei que ia ficar rodadaço aqui. Gostei do papo, gostei do papo. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho da Web Rota e da Polifrete. E você também aí do podcast da Conquista, né? Como é que a galera pode achar vocês nas redes sociais? Qual é o caminho mais fácil aí para conhecer as soluções da empresa de vocês? Legal. Quer começar? Não, por pela favor. Conquista? Por favor. Então, a Web Rota é uma empresa que tem 11 anos de mercado. Somos sediados aqui em Uberlândia, mas atendemos em todo o território nacional. Atualmente aí temos mais de 16 mil licenças ativas em todo o Brasil, mais de 500 credenciados para atender esse país aí continental, com vários e vários desafios, né? E atualmente temos uma plataforma que o nosso DNA é ser uma plataforma completa, moderna, intuitiva e integrada, com 12 soluções logísticas, desde o rastreamento, controle de jornada de trabalho, do motorista profissional, parte de gestão de custo e manutenção, parte de abastecimento e pedágio, com integrações com os principais players do mercado. Temos também gestão de reservas de veículos, controle de portaria, roteirização, que é um assunto sensacional de falar, que a gente aqui comentou pouco, mas a gente tem uma solução exclusiva para isso. Checklist digital. Então, assim, são várias situações onde trazemos para o nosso cliente e para quem queira ser cliente também, ter visão do seu negócio de ponta a ponta numa plataforma só. E estamos também com várias iniciativas de IA, inteligência artificial, para fazer o cruzamento desses dados e ajudar o nosso gestor de frota que usa a nossa plataforma para fazer as melhores tomadas de decisões no seu dia a dia. E a gente sabe o quanto o gestor de frota faz centenas de coisas ao mesmo tempo. Então, ter praticidade para fazer a melhor tomada de decisão e monitorar todo o processo, esse é nossa missão de empresa e de tecnologia que a gente entrega aí no mercado. Sensacional. Show. A Polifrete, o foco nosso é o pagamento do frete, né? Então, o que a gente instrui o cliente, né? A transportadora ela precisa receber o quanto antes, que ela tem que pagar o motorista, tem que trocar lá o pneu do caminhão, né? E isso não tem prazo, né? O caminhão precisa abastecer, o motorista precisa alimentar. E a indústria quer um prazo para poder pagar, porque do lado da indústria a gente tem que entender a indústria. A indústria ela tem que comprar matéria-prima, tem que produzir, né? Tem que vender, tem que entregar e depois receber, e muito desse receber é ao longo prazo, né? Então, o fluxo de caixa de uma indústria hoje é muito agressivo. Então, a gente vem no meio desse processo e paga a transportadora à vista e recebe depois a prazo com a indústria. E nesse processo todo, o que a gente tem dentro da nossa plataforma ali dentro? A gente tem todo um Bank as Service que ajuda, né, tanto a indústria, tanto a transportadora a resolver esse laço da operação. Então, do início da contratação até o pagamento, a entrega, a compliance, a auditoria, a solução nossa ajuda esses dois cenários, tanto o embarcador e o transportador. E aí, com isso, né, esse ano a gente lançou uma outra empresa, que é o Log, que é o operador logístico. Muitas das indústrias que a gente vem conversando, a gente atende hoje a Electrolux, por exemplo, Brasil. A Electrolux, você falou, cara, eu preciso de um desafio aqui dentro, que é fazer operação. Não só você me entrega a tecnologia, tá legal, tá bacana, mas eu preciso que alguém opere. Então, a gente criou um operador logístico, né, digital, 100% digital, para ajudar esses clientes que têm essa necessidade de fazer não só, né, utilizar a tecnologia, mas fazer operação também. Então, a gente tem uma base hoje, mais de 5 mil transportadores, né? A gente chegou esse ano a passar mais de 100 milhões de reais em pagamento também, e a gente vem crescendo muito, entregando soluções, né, que de fato gerem, né, economia para a cadeia como um todo, né? Esse que é nossa missão aí,
que é gerar economia e reduzir o tempo de entrega. Fala um pouquinho da Silb Jovem também, né? Você tá liderando esse ano, né? Fala um pouquinho. aí. Hoje eu estou na frente da Silb Inovação. Inovação, perdão. Isso. Essa me interessa, eu não conhecia, não. Silb Inovação. A Silb, para quem não Mas conhece... você não é mais jovem, não. Não inventa, Sou não. mais que você. Isso é verdade. Mas a Silb, como um todo, né, a Associação de Comércio e Indústria de Uberlândia, né, hoje são mais de 1.500 associados, são micro, pequena, média, grande empresas, né, tem de tudo ali dentro, e que gera muito network, muito conexão, né, e negócio entre eles. A Silb Inovação ela iniciou este ano, né, na gestão do Fábio. Né, o Fábio, para quem não conhece, ele é o fundador da Sankhya, né, assumiu a presidência da Silb esse ano. E aí, eu estava indo para um caminho, né, da Silb Jovem, mas o Fábio falou, Bruno, vamos criar algo novo, vamos fazer alguma coisa diferente aqui dentro da Silb, uma entidade de 90 anos. E eu falei, cara, vamos criar algo novo, vamos, Bruno. E aí, criamos Desculpa, Fábio, desculpa. criamos aí a Silb Inovação, né, com o objetivo de ser mais um ator dentro do ecossistema de Uberlândia, né? A gente já tem bons ecossistemas, mas a Silb também entra forte, né, com todo o apoio das empresas, né, a imprensa também, ajudando a levar o conteúdo de inovação, né, seja para promover, impulsionar, esse é o nosso objetivo lá dentro. E aí, com isso a gente tem desenvolvido vários eventos, né, o último agora a gente teve o Uberlândia Summit, teve um evento muito legal lá, que foi o Pitch Reverso, aonde Muito legal isso aí, né, cara? né, Eu queria ter participado mais, eu vi de longe, assim. convidamos lá indústrias, né, grandes indústrias, Braskem, Unicredit, Start Química, Junco, várias outras indústrias lá, subindo no palco e falando, cara, eu estou com esse desafio. Alguém aqui pode me ajudar? Que legal. E aí, várias iniciativas lá, até mesmo eu conheci a menina do Braskem lá, foi bacana, né, tem um desafio logístico lá dentro. Então, assim, são coisas que a gente vai, né, impulsionando, promovendo para poder... O nosso próprio ecossistema tem muitas soluções, mas falta essa conexão. Então, o objetivo da Silb Inovação é isso mesmo, a gente ajudar e compartilhar, né, o conteúdo rico aí com todo mundo. Sensacional. Matheus, Minha vez, é sua vez, aí. eu vou falar da Voz do Trecho da Conquista. Das dois, dos velhinhos do trecho. Pessoal, a gente tem um podcast, né, para trazer informação relevante, um papo bacana, igual a gente está fazendo aqui, para o caminhoneiro, tanto o autônomo quanto o frotista e todo mundo que circunda esse ecossistema de transporte, né? Porque é muita informação, é muita coisa. A gente já trouxe uma pessoa especializada, por exemplo, em caminhão Volvo. A gente vai entrevistar uma pessoa que é especialista em Volks. E aí você tem várias nuances de cada caminhão, né? Então, assim, o podcast é para a gente trazer mais informação, para o pessoal se preparar melhor, que é o papo que a gente estava falando aqui. Quem se prepara, a hora que a oportunidade aparece, ele vai abraçar, né? E também, quem puder, né, dar o likezinho lá, como diz o Galvão, plim, assim o sininho lá. Ou ele não gosta que eu faça plim! Que vergonha, que vergonha. Marca o sininho, se inscreve lá no canal, né? Dá uma força para nós aí, quem gostar do assunto, né? De transporte também. E a Conquista Pneus é uma reformadora de pneus que vem de uma história de mais de 70 anos de reforma de pneus na região aqui de Minas, Triângulo e Goiás, né? Nós somos concessionários Drebor, que é hoje em matéria de tecnologia e desempenho de quilometragem o que tem de melhor no mercado. Num raio de 1.000 quilômetros, somos a única empresa que tem uma máquina de raio-x de pneu que vê o interior da carcaça, né? Então, assim, quem precisar recapar, precisar de alguma coisa na área de pneus, pode contar com a Conquista, que nós estamos aí para ajudar. E torcedor do Cuiabá. Exatamente. Cuiabá Salve Dourado. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham curtido o papo. E os microfones do Depante ou de qualquer outro produto, né, desses estúdios aqui estão sempre à disposição de vocês, viu? Vamos bater mais papo logístico de transporte desse jeito, que eu acho que a gente leva muita informação do bem, e eu acho que o mundo precisa disso. Mais informação do bem, mais apoio, mais incentivo para essa galera que está entrando nesse mercado aí de transportes também. Obrigado de verdade. Soquinho do Depante aqui, ó. Soquinho do Depante. Esse é o Depante Podcast.
Eu sou o Thiago Paladino e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!